Te louvamos, Senhor Jesus, por esse tempo tão precioso, como igreja, como família, como casa. Colocamos a vida do coro nas tuas mãos, Senhor, mente, olhos, lábios, Senhor, todo ser, que tudo aquilo que o Senhor já anunciou, determinou, Pai, Ele possa fielmente, Senhor, cumprir com a tua ordem, transmitindo aquilo que vem do alto, Senhor, sabendo que o teu Espírito que perscruta o mais íntimo do teu ser já comunicou ao coro, Senhor, aquilo que nós precisamos nesse tempo. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos e te agradecemos, Senhor, que Ele, na força do teu Espírito Santo e na dependência do Senhor, cumpra aquilo que o Senhor determinou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Conseguiram colocar aqui? Aleluia. Queria pedir para o Adriel, o Bruno, para vir aqui. Pedir para eles testemunharem. Nós temos saindo. Quantos saíram naquele retiro do carnaval para falar de Jesus para alguém? Amém? Aleluia. Faz assim: de graça recebeis e de graça dais. Aleluia. Queridos, você quer avivamento na sua vida? Continua recebendo do amor de Deus. Jesus subiu o monte para estar com o Pai. E ali ele recebia toda a direção e capacitação. Vamos declarar juntos, Atos 10, 38, diz assim, repita comigo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual foi por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! E assim o Senhor tem ungido a sua igreja para ir e brilhar a glória do Senhor. Nós temos ido semanalmente, o rei tem participado junto com os outros, ali no Pronto Socorro, toda segunda-feira, da 1 às 2, a igreja está convocada para ir lá brilhar a glória do Senhor naquelas enfermarias, naquele lugar, no meio das trevas, e temos visto, né, o amor de Deus tocando as vidas ali, e a igreja tem que sair das quatro paredes e brilhar a glória do Senhor. Estamos indo no Hospital do Câncer também nas terças, nas quintas-feiras no Ceproma, no presídio, e o Bruno e a Adriel tiveram, o Bruno teve pela primeira vez no presídio, quero que ele testemunhe, porque gente, não é todo dia que você fala assim, vamos lá para o presídio, né? Falar do amor de Jesus parece algo. Tem vários agora que já deram os documentos, estão se alistando para ir para o presídio. E quando você entra naquele lugar, às vezes você está esperando tantas coisas, mas a glória do Senhor está ali, amém? Para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos para amar e vê-los libertos. Vou deixar o Bruno compartilhar a experiência dele. Paz, foi a primeira vez que eu tive num presídio, né? Fiquei muito com medo, não é fácil, para quem nunca foi, mas os irmãos foi conversando comigo e foi bênção, né? É um lugar assim difícil, porque é um lugar de muito sofrimento, né? Mas podemos ser luz ali dentro, através do Senhor, ministrar aquelas vidas ali. Ministramos para 4 celas, né, que deu tempo. A gente já ficou lá mais do que o horário permitido, mas o Senhor colocou a mão ali. Conheci pessoas que passaram por um momento difícil da vida, estão pagando por isso, mas através do Senhor estão podendo ter oportunidade de ser renovado, né, um coração novo. Foram 4 batizados lá, né? O Emerson, o Ricardo,
tem o outro que é o Fabrício, e o Senhor tem usado o Corey, agora a mim, o Adriel também, que foi com a gente, para estar falando ali, e eu acredito que está tendo resultado, graças a Deus, entendeu? O pessoal é bem interessado, né? E para mim foi uma experiência, assim, surreal. Estou aprendendo mais e mais com o Corey, e vou continuar indo, animo os irmãos a estar indo, é muito bom, tá? E é isso. Amém, igreja. Realmente, a primeira vez que eu fui lá, né? Rapaz, comecei a tremer a perna esquerda, assim, fiquei assim tremendo, assim, falei, cara, vai ter uma rebelião aqui, o pessoal vai me enforcar, fiquei imaginando um monte de coisa, assim, sabe, bagulho de filme? Queimar colchão, um monte de coisa, assim. Mas aquela galera que está lá é bem tranquila, eles respeitam muita gente, mas são galeras que tá com o coração aberto para Deus, querendo não se vê lá o interesse de conhecer, porque mais a gente é jovem, né, vai chegar lá no presídio, aí você fala, cara, o que você está fazendo aqui, né, você está, sei lá, descansando, assim, e aí outro ponto que eu falei até para o Corey aqui, para o Bruno, é na hora de eu falar da palavra de Deus, né, como que eu vou falar a palavra de Deus, porque muitas vezes eu atrapalho nas palavras, troco a letra, e aí fica até engraçado no começo, assim, e no final também. E eu quero animar vocês também, que muitas vezes falam assim, o que eu vou falar lá no presídio, qual é a palavra de Deus? Cara, o Espírito Santo nos usa naqueles momentos específicos, sabe? E é muito tremendo, assim, o poder de Deus agindo em você, a partir do momento que você deixa Ele usar você, tá? Amém. Vamos lá para o presídio. Amém, queridos. Quero estar convocando os homens, amém? Para estar realmente enviando o seu documento, comprovante de endereço, seu selfie bonito, né? Da outra vez que mandaram para mim, parecia mais os que estavam lá no presídio, né? As fotos, né? Mas eu falei assim, e nós, queridos, quando nós entramos ali, o que nos leva ali? Nós acabamos de cantar, não sei como que é a letra, o seu amor em mim me leva a fazer a tua vontade. Amém? A tua luz em mim me leva a brilhar a sua glória. Não é sobre nós, mas como o Nil falou, coloca sua mão no seu espírito e diz, é Cristo em mim, a esperança da glória. É Cristo em nós, em Cristo em vós, a esperança de Deus ser conhecido e visto por toda parte. E nós temos que ir, e é incrível que quantos estavam saindo lá para era o pronto atendimento, né? Tava vários grupos naqueles dias indo, e quantos estavam testemunhando como eles se sentiram vivificados pelo Espírito Santo de ir, amém? E compartilhar a alegria de proclamar as boas novas. E nós precisamos estar realmente indo, porque quando você entra ali, né, o Fernando eu pedi também, mas ele não está aqui. O Fernando foi ali comigo, e quando nós entramos dentro do presídio, um agente, não é só os presos que ali precisam de Jesus, mas os agentes como é que fala, né? Os agentes, tem um nome agora diferente, né? Que os agentes penal, tal, mas ele veio prontamente para nós e falou assim, ora por mim, e o Fernando e eu oramos por ele, podemos ministrar. Eu não sei se o Bruno lembra, quando nós saímos, um dos agentes veio até nós, gente, não foi uma ou duas vezes, o tempo para ficar lá é das 7 às 8, quando você está ali falando do amor de Jesus e ministrando aqueles corações, é o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz em Mateus 25, né? Que ele diz, quando fizestes isso a um desses, fizestes a mim, amém? Quando visitastes o preso, quando eu estava nu, quando eu estava com fome, quando eu estava sem lugar, né, para hospedar, quando nós fazemos isso a um desses, nós estamos fazendo isso ao Senhor. E quando você entra ali, não foi uma ou duas ou três vezes, gente, eles nos esqueceram lá dentro, de verdade, amém?
Eles nos esqueceram lá dentro, eles fecharam, desligaram as luzes e nós estávamos lá pregando o evangelho. Eu acho que o rei já teve num desses momentos lá. Mas, amém, aleluia, mas que a palavra de Deus seja proclamada e seja declarada em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre o propósito eterno de Deus. E estava orando e eu lembrei, isso aqui está pendurado já faz alguns meses lá na nossa área. E nós, anos atrás, eu acho que foi em 1982, meu pai teve contato com Azaf, Borba, os irmãos de Porto Alegre, e nós já começamos a ouvir do propósito eterno, mas eu acho que foi quando eu e a Suzy estavam noivo, nós conhecemos o Ion também, o Mário, que trouxeram, e nós tínhamos esse costume de levar o banner para as praças, e a gente reunia, e o kit do discípulo, qual que é o kit do discípulo? Fala guarda-chuva, o banquinho, né? E a sua Bíblia, né? E a gente sentava nas praças e meditávamos no propósito eterno. Mas eu quero começar falando, o Espírito Santo colocou muito forte um choro no meu coração esta manhã, mas é um gemido do Espírito em nossos corações para a gente não perder a essência, porque eu conheço várias pessoas que são mestres disso aqui, mas suas vidas estão longe do caráter e da presença do Senhor. Então não é só falar sobre o propósito eterno de Deus, não é só ouvir sobre o propósito eterno de Deus, repita comigo, mas é falar com aquele que é o autor do propósito, é falar com ele, é conhecer o coração dele, ele nos ama. E o cerne desta manhã que o Senhor colocou no meu coração é estarmos arraigados daquele que é o autor do propósito eterno, é estarmos firmados. Os irmãos podem colocar um versículo ali, me veio muito forte, Gálatas 5, versículo 1, quando eu pego o microfone em qualquer lugar, né, lá no presídio nós estávamos proclamando o propósito eterno de Deus, amém? E lá o Eberson e o Fabrício, você tem que ver, está acontecendo um discipulado lá dentro, aleluia, amém? Está acontecendo um discipulado dentro do presídio, fomos lá, foi 2 ou 3 semanas, nós batizamos o Emerson em Cristo Jesus, o Fabrício, foram tomados com o Espírito Santo dentro do presídio, e depois nós voltamos lá, o Bruno, o testemunho, ele estava comigo, o Fabrício todo triste, falou, eu pequei contra Deus, caí em masturbação, dentro do presídio, essa consciência, amém? E querendo, eu falei, se teu coração está tão limpo agora, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que seja nós temos que entender que nós temos que ir por toda parte semeando a luz da palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, e eu creio, eu vou lá no Ceproma, do Morro da Luz, e a gente trabalha com os acolhidos, pessoas que estão lutando, cadê a Cleo, está aqui? Aleluia, amém, ela tem ido lá, perseverado, e é lindo o que Deus está fazendo ali, mas, queridos, quantas vezes eu declarei, mas não é o meu amor, é o amor de Deus, eu olho para aqueles homens e eu amo eles, amém? Eu amo eles, eu não estou ali, para fazer minha obrigação, eu vou ali e o Espírito Santo não deixa eu vê-los segundo a carne, mas segundo o Espírito, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre o propósito de Deus, porque o propósito de Deus, o eterno propósito de Deus, ele restaura em você propósito, amém? Você não foi criado por acaso, mas se eu não estou firme e arraigado, o que está aqui em Gálatas 5:1? Vamos ler juntos, para a liberdade foi que Cristo nos
Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. É isso que o diabo quer, é que nós vivamos debaixo de condenação, culpa e vergonha, quer que nós andemos submissos às nossas circunstâncias e não nos achegando a Ele através do sangue de Jesus. Amém? Quando eu me achego a Deus, eu não me achego através de mim, mas eu me achego através dele e seu precioso sangue. Ele restaura propósito, destino e chamada em minha vida. Estando, pois, então, firmes. Vamos declare isso para alguém do seu lado. Esteja firme na liberdade com que Cristo te libertou. E não volte a se submeter de novo ao jugo da escravidão. Oh, aleluia. Jesus, amém. O propósito eterno de Deus. Vamos declarar qual é esse propósito. Gente, meu plano era nem mencionar essa frase até o final, porque nós estamos muito condicionados a falar algo. Mas aquilo ali é letra, mas que o Espírito Santo venha trazer e vivificar que realmente o Pai tem uma intenção, um objetivo e um propósito para nossas vidas, e Ele vai cumprir, e Ele pagou um alto preço para que isso venha se realizar. E se nós estamos vivendo fora desse propósito, nós estamos desconectados da vida de Deus, estamos desconectados do poder de Deus, estamos desconectados daquilo que nos traz identidade, destino, chamado e vocação. Amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Calma, Corey, calma. Aleluia. Aleluia. Então estejamos arraigados. Veio 3 versículos, vamos ler eles rápidos, aí nós vamos entrar e falar um pouquinho mais sobre o propósito. Mas outro, então, lembra dessa palavra. Cum, fala cum. Não tem tempo de ir lá no versículo, mas no Salmo tem um versículo que ele diz assim: meu coração, pronto está o meu coração, louvarei e servirei. Não estou lembrado dos detalhes do versículo, mas Davi diz assim: cum, meu coração está firme, vou servir ao Senhor, amém? Eu vou viver os planos de Deus. A única maneira de nós estarmos firmes é se nós entendermos o propósito de Deus. Segundo, coloca ali para nós lermos, queridos. Abre lá comigo. Efésios. Capítulo 3. Ele fala sobre nós estarmos firmes, arraigados, firmados, para que Deus se manifeste através de nós. Abre lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai. É Paulo orando por nós, até o dia de hoje essa oração fala, porque é vivo. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus, no qual toda a família nos céus, na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Aleluia. Há um poder que opera em você, e é o poder da ressurreição de Cristo, amém? Mas por que esse poder está operando? No versículo 17 diz: para quê? Diga comigo, para quê? A resposta ali no 17. Por que Jesus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte? Para restaurar-nos de volta a este propósito, para reconectarmos de volta aos sonhos do Pai. Mas há um poder que opera agora em você, pelo Espírito Santo no homem interior. O versículo 17 diz: para quê? Para que Cristo habite pela fé
no vosso coração, aleluia, a fim de estando o quê? Soltos, vivendo a vida como ela vem? Não, arraigados, firmados, estabelecidos, aonde? Diga para a pessoa do seu lado aí, o amor de Deus, o amor de Deus. Põe a mão assim sobre a sua cabeça e fala, o amor de Deus restaura propósito, destino, chamado, identidade na minha vida. É este amor que não me desiste de nós. Este amor que te viu antes de qualquer um te ver, que te conhece antes de qualquer um te conhecer. E Ele te amou. Oh, eu não sei, eu falo com as pessoas, eu não entendo como que Ele, um Deus tão grande, tão glorioso, dono dos céus e da terra, e tem milhões e milhares de pessoas, mas Ele me conhece pessoalmente. Meu Deus, a gente sabe que nós estávamos orando pelo Beto, pela Nádia, e que glória a Deus, a mão de Deus sustentando. E eu estava falando para o Beto, isso não é coincidência. No dia que ele chegou lá no hospital, lá, gente, eu não conseguia dormir aquela madrugada, como eu sei que vários aqui, eu não conseguia. De repente eu peguei meu celular e eu estava, Espírito Santo, Senhor quer que... E de repente, puf, veio a mensagem do Beto. Já caí de joelho na beira da cama e já comecei a orar pela Nádia. Gente, isso é o amor de Deus, não é o amor de Deus por nós? Ele conhece, gente, tem milhões de pessoas agora sobre a terra. E Ele ama profundamente a família do Beto, amém? A Nádia, Ele nos sustenta pela palavra do seu poder. E nós precisamos, queridos, conhecer o amor de Deus, nós precisamos conhecer esse amor, nós precisamos ser tomados com este amor que nos leva a viver esse propósito eterno, que queima no coração de Deus. Vamos terminar esses versículos aqui, diz assim no versículo 17, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e firmados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Diga comigo, e conhecer não é algo intelectual, até fala, ele dá uma ênfase aqui, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não tenta explicar este amor. Esse amor é algo que é revelado pelo Espírito Santo, é derramado em nossos corações, aonde a gente entra no presídio, no albergue, no Boca de Fumo, aonde for que tem uma vida preciosa, e diz, você é muito mais que isso, eu sei o teu chamado, eu sei o teu propósito, você não foi chamado para matar, roubar e destruir, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, e muito amar, como eu muito te amo, diz o Senhor, amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, hoje eu acordei, muito amado por Jesus, mas para muito te amar como Jesus. Muito, eu acordei hoje muito perdoado por Jesus, mas para muito perdoar como Jesus. Esse é o evangelho resumido, podemos ir embora para casa, amém? Aleluia! Queridos, aqui diz, arraigados neste amor, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ah, não, isso aqui deve ser heresia, está na sua Bíblia isso aí? Jussier, está aí escrito isso aí? Não. E conhecer o amor que excede, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que vai me permanecer diante das tempestades, diante das lutas? Gente, as tempestades vêm contra todas as casas, amém? Mas se eu estou arraigado e firmado em Jesus Cristo,
e através da obediência a Ele, a minha casa permanece firme até o fim. Aleluia. E Ele é poderoso para fazer isso em nossas vidas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Falando novamente deste poder, que é o poder da ressurreição de Cristo. A Ele a glória, a igreja, por Jesus Cristo e todas as gerações. Aleluia. Enquanto o rei estava ministrando aqui, havia esse choro no meu coração, porque as coisas de Deus, o que o rei estava liberando aqui, é espírito e vida, amém? É o Espírito Santo ministrando e falando conosco. Mas, no mesmo tempo, eu falei: Senhor Jesus, capacita-nos a ver o que o Senhor está vendo, a ser quem o Senhor nos criou para ser do princípio e a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Abre lá rapidinho, não estava planejando ler, mas eu creio que isso aqui é uma palavra profética sobre a igreja agora. Apocalipse 2. Versículo 1 ao 7 diz, vou ler rapidinho que eu sei que o tempo está avançado. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Mas tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaístas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Vamos fechar os olhos um pouco. Este é o momento, nós estamos já falando desse propósito. Mas o Senhor está falando, arraigados naquele que me dá propósito. O Miles Monroe, lá de Bahamas, ele disse uma frase, eu escrevi ela aqui, com seus olhos fechados, que é muito tremendo. E essa frase, ela fala sobre que o que é pior que a morte é uma vida sem propósito, é estar vivo, mas não entender o propósito eterno de Deus. E aí nós estamos vivos para nós, e nós perdemos a essência do que acordamos todos os dias para ser. E uma outra frase que ele diz, que quando a vida não tem propósito, há abuso. Porque aí nós estamos maltratando e destruindo o que Deus criou e usando para outras coisas. Ô Senhor Jesus, nos capacita nesta manhã, Senhor, a voltar, Senhor, ao primeiro amor, a este lugar, Senhor, ó Pai, onde que nada é teórico, mas é um relacionamento de intimidade
contigo, aonde nós não só ouvimos sobre este propósito, onde nós não só falamos sobre este propósito, mas que possamos ir para aquele que faz com que este propósito torne, Senhor, a nossa realidade. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Tira o véu, Senhor, do meu coração. Tira o véu do nosso coração. Ajuda-nos, meu Pai, a contemplar-te com rostos descobertos, contemplando a Cristo, que é a imagem do Deus invisível, que vem nos revelar o Pai, que nos revela o teu propósito, que restaura em nós essa habilidade de sermos filhos amados, cheios do Espírito Santo, que andando por toda parte possamos brilhar a sua glória, manifestarmos a sua vida e não sermos sacudidos por qualquer voz do inimigo, qualquer engano, mas estamos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e nós não vamos voltar ao lugar do jugo e da escravidão. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Jesus é Rei, Jesus é o Senhor. Então, Deus não estava no jardim. Quantos aqui podem ver, conseguem enxergar o gráfico aqui? Eu estou ministrando aqui, mas o gráfico está falando. E aqui nós vemos a intenção do Pai não começou na cruz, mas começou antes da fundação do mundo. Ele já planejou que Cristo morresse por nós, amém? Antes da fundação do mundo, Ele já sonhou com você e comigo. Deus estava ali passeando um dia, depois de ter criado a terra, mas Ele não tinha planejado o homem, né? Imagina se nós não tivéssemos sido planejados, misericórdia. Ele não estava ali só um dia, mexendo com o barro ali, e olhando para a terra, e de repente, porque Ele é tão cheio de vida, surgiu o homem e a mulher, foi assim? Não, Ele nos fez com intenção. Eu vou repetir várias vezes, porque você tem propósito, aleluia, amém? Você e eu fomos criados, né? Em Gênesis 1, versículo 26 e 27, pode colocar ali para nós, o que diz lá? Que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, já está lá? A imagem de Deus os criou homem e mulher. A mulher é mais valioso que o homem? O homem é mais valioso que a mulher? Olha para a etiqueta aí na sua roupa, vê qual que foi o preço que foi pago por você. Foi o preço de sangue. Amém? Então, o propósito de Deus, Ele restaura valor, importância para a tua vida. É tão gostoso, quando eu entro dentro daquele presídio, porque eu sei o meu valor. Quando eu consigo ver a perspectiva que o Pai tem de mim, através de Cristo, através do sangue de Jesus, o Pai não me criou sem intenção. Gente, isso me faz, né? Aquele versículo, 2 Coríntios 3, 4, é por Cristo, vamos falar bem alto, é por Cristo que temos tal confiança em Deus, essa confiança, essa certeza que eu posso ir para todos os lugares que o Pai está me enviando, não importa o tamanho do Golias que está ali. O que me dá essa certeza é que Ele sabe o meu valor. Ele me diz, você é importante, você é valioso. Por quê? O meu valor vem por aquilo que eu fiz? Diga, não. O meu valor vem por aquilo que onde eu estive? Não. Ela vem do propósito eterno de Deus, amém? O propósito de Deus nos dá valor. Eu tenho importância porque Ele me chamou para fazer parte do seu propósito. Meu Deus,
Porque se você não sabe o teu propósito, pega um carro e usa ele de submarino, o que você vai fazer com aquele carro? Vai destruir. Por isso que a falta de visão, a falta de propósito vai destruir o que Deus criou, porque se eu fui criado para amar e eu estou vivendo egoísta, estou destruindo quem Deus me criou para ser. Deus nunca te criou para viver para si. Deus criou para viver para Ele. Entra no deserto para você ver, cheio de si. Se você está tão cheio de si, você não está cheio dele. Amém? Amém? Cheio de si. Ai, né? Não. Humilha, né? Jesus mostrou o caminho, Filipenses 2. Tenta entrar no deserto. O povo que entrou no deserto nunca cumpriu o propósito eterno de Deus, nunca cumpriu o propósito de Deus para as suas vidas. Por quê? Estavam cheios de si, estavam cheios do seu próprio entendimento, seus pensamentos eram carnais, eram totalmente arraigados em outras coisas, na perspectiva visível e não do invisível. Não conseguiam ver o invisível, porque você só vê pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, e Ele habita em nós, amém? Entra no deserto, o que aconteceu? Pisaram no deserto. Se eu entro no deserto cheio de mim, vou ser destruído. Vou levar 40 anos rodeando e nunca vou cumprir o propósito. Posso ouvir o propósito eterno de Deus por 40 anos. Eu posso falar dele por 40 anos. Mas se eu não tiver revelação daquele que me dá propósito, e se eu não me voltar a Ele, a conhecer a Ele, tem um versículo que diz em 1 João 4,16, diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, essa é a imagem de Deus que nós recebemos. Deus é amor, e aquele que está em amor, que permanece arraigado em amor, permanece em Deus e Deus nele, aleluia. Eu permaneço naquele que está me conduzindo, que está me levando, porque os meus olhos estão naquele que é a imagem do Deus invisível, que restaura a imagem do Deus invisível em mim, para que Cristo, a imagem de Cristo agora, seja manifesta através do meu viver, amém? Aleluia. Nós precisamos estar arraigados e firmados neste amor, aleluia. Oh Espírito de Deus, firmados e arraigados em seu amor. Feche seus olhos um pouquinho. Começa a falar com Ele, queridos, vamos colocar isso em prática agora. Fala com Deus, fala com aquele que é poderoso, para transformar, para revelar esse propósito, porque um dia nós fomos desconectados, Adão e Eva se rebelou contra Deus, começou com Satanás se rebelando contra Deus, que possamos ver, que nós não estejamos nesta postura diante de Deus, vivendo uma vida independente de Deus. Eu vivo como eu quero, eu faço como eu quero, eu inclino no meu próprio entendimento. Não, há caminhos que parecem certo ao homem, mas o seu fim é destruição. Eu não quero caminhos que parecem certo. Eu quero o caminho que me leva à plenitude, à manifestação do seu propósito na minha vida, que é ser semelhante a Jesus para a glória de Deus Pai. Amém? Abra os seus olhos e vamos declarar o propósito eterno. Qual é? O propósito eterno de Deus é ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Família, unidade, muitos filhos, quantidade. Igual a Jesus, qualidade, que coisa mais linda. Mas Satanás, pecado. Vamos falar um pouquinho sobre pecado. Estudando sobre pecado. Qual foi o pecado? Aqui fala.
Pois se vocês tiraram uma foto aqui, Ezequiel fala da queda de Lúcifer, fala o que aconteceu, como Jesus o viu caindo, né, Lucas? Fala também como ele caiu do céu. Pecado, qual foi o pecado de Satanás? Me ajuda. Hã? Qual? Uns falam orgulho, amém? Outros falam que foi desobediência. Que mais? Não estou ouvindo. Está todo mundo quietinho hoje, né? Inveja, rebelião. Eu creio que vai te ajudar essa definição, porque a gente pensa nessas coisas, mas pecado, se a gente for pegar a definição mesmo, é o quê? É a transgressão da lei. É não acertar o alvo. E é interessante, coloca lá para mim, Romanos 13, porque aí eu vou fazer essa comparação e explicar uma coisa que eu acho que para mim tem trazido uma tremenda de uma revelação. Romanos 13, versículo 8 diz assim: não fiqueis devendo nada a ninguém, exceto o amor. Isso quer dizer, quantos aqui gostam de acordar e achar uma pilha de faturas para pagar todos os dias? Aleluia, é maravilhoso, né? Pagar luz, pagar água, né? Celular, pagar as contas. Gente, eu te digo que todos os dias, quando você acordar, uma fatura. O Beto acabou, quando eu acordei hoje, o Beto, sem saber talvez, me mandou uma fatura. Me ame. Não deveis nada a ninguém, senão eu automaticamente, quando você acordou, hoje, você deve o amor para todos ao seu redor. Não importa como eles estão te tratando, não importa como eles estão pensando de você, você deve o amor. Diga comigo bem alto: o amor não registra o erro do próximo. O amor não busca seu próprio interesse. Essa é a imagem do Pai. Ele é rico em misericórdia, e com muita misericórdia Ele me resgatou de um caminho de destruição. Ele me tirou das trevas e me transportou para dentro do reino do Filho do seu amor. Esse mesmo amor que me resgatou, agora habita em mim para te amar. Amém? Aleluia! Então não deveis nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, meu Deus, está escrito isso aí, cumpriu a lei. Ser igual a Deus, se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem. Morte de cruz. Aleluia, aleluia. Ele se humilhou até a morte de cruz.
E no 11, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Que o seu nome seja glorificado. Amém? Aleluia! Aleluia! Queridos, o cumprimento da lei é o amor. Amém? Você está entendendo? Isso quer dizer, o Espírito Santo, quando eu estava meditando sobre isso, vai para o próximo versículo, olha o que está escrito. Pois estes mandamentos: não comete adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse amor a si mesmo que está dizendo, as pessoas confundem, mas é o amor pelo que o propósito eterno de Deus está fazendo na minha vida. Ele está me transformando em uma nova criatura. Eu me despido velho, eu me revesti do novo que é criado segundo Deus, em toda justiça e santidade. Então, a transgressão da lei é o pecado, mas o cumprimento da lei é o amor. Amém? Quer dizer, o pecado é a falta de amor. E se Deus é a imagem e semelhança que foi colocado em nós, declara comigo: Deus é amor, Deus é vida, Deus é luz, Deus é verdade. E quando Cristo habita em nós, Ele restaura o quê? A luz, a vida, a verdade. Efésios 5, 8, 9 diz que antes eu era trevas, mas agora eu sou luz no Senhor, e ande como filhos da luz, porque o fruto dessa luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É Cristo em mim, a esperança da glória. Então a transgressão da lei. Então, voltando à palavra que a Lucimara liberou, Satanás, o pai da mentira, o pai do iniquidade se achou nele. Mas eu quero trazer agora assim, eu creio que isso aqui vai ajudar. Se você está escrevendo, pode escrever. Pecado é deixar de ser o que Deus te criou para ser desde o princípio. Pecado é deixar de ver como Deus vê todas as coisas. Pecado é deixar de ser como Deus te criou em Cristo Jesus para ser. Pecado é deixar de fazer o que Deus te criou para fazer. É pecado, diga para a pessoa do seu lado, pode falar, é pecado leão querer ser rato. É pecado, pode falar, homem querer ser mulher. É pecado eu querer ser egoísta, vivo para mim, quando eu fui criado para viver para Ele. Eu estava falando do deserto e eu esqueci. Quando você entra no deserto para você e tudo é a respeito de mim, a gente vê, quando nós proclamamos, nós falamos do homem incrédulo, tudo é sobre mim, o carro é meu, a casa é meu, o emprego é meu, o incrédulo tudo é para ele e Deus não faz parte da vida dele. Pior é o religioso, que o carro é para ele, a casa é para ele, a família é para ele, tudo é para ele e Deus também é para mim. Deus, estou precisando de uma coisa aqui. Só procura Deus para receber algo de Deus. Escreve isso aí. Não devo procurar Deus só para receber algo dEle, mas para ser transformado por Ele, naquilo que Ele me planejou ser desde o princípio.
A vida não é só sobre receber coisas de Deus. Ele ama dar para os seus filhos. Ele ama ser o provedor. Ele ama abençoar. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Mas Ele quer restaurar a vida de Cristo em nós. Jesus é aquela semente, que morreu lá naquela cruz, para que muitas sementes igual a Ele, como diz lá em Romanos 8, 28, 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não precisam de Deus, não precisam de Deus. Quem aqui precisa de Deus? Amém, eu preciso, mas Ele quer muito mais que isso. Ele quer que eu tenha um encontro com Ele. Ele é o meu Deus, meu Criador. Ele é aquele que me amou primeiro, para que esse amor que restaura em mim identidade, propósito e destino, queima em mim, para que agora eu ame você e eu cumpra esse propósito, amando e perdoando como Ele me amou e perdoou. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós temos, porque volte, arrependa onde caísse e volte ao primeiro amor, que é a palavra de Deus. Ele nos revela em Romanos 10, 9 e 10, se confessarmos a Jesus como Senhor e crermos no nosso coração, é com o coração que se crê, não é com o intelecto. Se crê com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por que é tão importante essa revelação? Porque se Ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele e vou viver agora em novidade de vida. Oh, aleluia! Nós não podemos ver Jesus lá e nós aqui. Ele morreu para nós vivermos através dele. E ali aquele mesmo versículo, o 10, é tremendo e nós temos que praticá-lo, porque ali eu creio que é ali que o propósito eterno se torna a nossa realidade, porque é com o coração que se crê para a justiça. Meu Deus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6,33. Essa justiça é estarmos agora retos diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. Ele nos vê santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dele em Cristo Jesus. E se nós nos vermos como o Pai nos vê, nós vamos ser transformados nesta realidade e vamos começar a viver segundo o propósito eterno de Deus, que é ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, se eu entro no deserto para mim, eu certamente vou morrer. Acordo hoje. Deixa eu ver quem pode vir aqui. Beto, vem aqui. Aleluia. Isso é uma ilustração, né? Às vezes as pessoas esquecem tudo que a gente fala, mas uma ilustração eles lembram, né, Beto? Se eu acordei hoje e coloquei muita expectativa no Beto, o Beto faz um churrasco tão maravilhoso. A Nádia faz aquele pão de queijo. Ele gosta de beber o Blessed Coffee, né? Fazendo comercial. Aí eu falei assim, hoje, Suzy, amor, vamos lá na casa do Beto. Vamos ter aquele momento de comunhão gostoso. Aí eu coloquei toda a minha expectativa no Beto. Mas o Beto não está passando um dia muito legal. Está passando algumas lutas. Eu chego lá, o Beto nem mal olha para mim. Ele nem dá aquela atenção para mim. Então, o que é o exemplo aqui? Mas ele não faz isso não. Na realidade, ele é papai e amoroso. Mas eu só estou colocando, se nós colocamos expectativas, se eu acordei hoje para mim e para o meu bem-estar, nem tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Mas se eu estou vivendo segundo o propósito eterno de Deus, e eu acordei hoje, diga bem forte, não acordei hoje para o meu bem-estar, mas para o bem-estar do reino de Deus e de outros. Eu não acordei hoje para o Beto me fazer bem, eu acordei para te amar. E se eu acordei para amar o Beto, não tem, aí eu vou lá para profetizar,
e abençoar e serem muito abençoados. Amém? Aleluia. Te amo, Beto. Amém. Vamos aproveitar agora para orar por ele, para a sua casa. Oh, Espírito Santo, obrigado por este amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor tem guardado a Nádia, Senhor. Oh, papai, ali, papai, o Senhor tem manifestado o teu carinho, o teu amor. Pai, nós amamos essa família, amamos o Beto, a Nádia, a Tainá, Senhor, a Ana, a Robertinha, Senhor. E nós te agradecemos por esta família. Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor vai continuar brilhando a glória do Senhor, destruindo as obras de Satanás através desta família. Pai, nós entramos em concordância com teu coração, com teu Espírito Santo. Nós te louvamos por este testemunho, Pai, de cura da Nádia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, se você entrar no deserto, se você acordar de manhã, cheio de si, você está lascado, está enrolado e vai ser destruído. Mas se você acordar, como Jesus acordou, e entrou no deserto, guiado pelo Espírito Santo, vencendo Satanás pela palavra de Deus, e sai do deserto cheio do Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus não entrou no deserto cheio de si, mas cheio do conhecimento da vontade do Pai, em toda sabedoria e entendimento espiritual, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, sempre sendo cheio de todo conhecimento de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu sei que você está sentado, mas só dá um pulinho sentado. Aleluia! Gente, é verdade, a gente chega no presídio, os caras, aleluia! Aleluia! Mas amém, gente, mas esse aleluia não é emoção, é Espírito Santo, amém? Queridos, Jesus olhou para Satanás e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Ô diabo, vamos parafrasear, ô diabo, você está querendo que eu transforme pedra em pão? Não, eu estou debaixo da direção, da palavra do meu Pai Celestial. Você não viu? Você está querendo, se tu és filho de Deus, está questionando minha identidade, você está questionando quem eu sou. Ô diabo, você não viu lá, no meu batismo, o Pai, Ele mesmo veio, e Ele disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me compraz. E você, aleluia, Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, não entender o propósito eterno, não ter revelação de que você foi criado para manifestar a imagem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós vemos vários versículos, e um deles que é tremendo, eu acho que eu comecei a ler e não terminei, que é Romanos 8:28, 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque são muito amados, remidos, justificados, qualificados, aceitos no amado. E porque Ele me amou primeiro e me justificou e me qualificou para o propósito, agora restaurando o Espírito de Deus em mim, e aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, Romanos 8:9, não é filho, não faz parte, não é possível participar deste propósito eterno. Sem o Espírito Santo você não vai vencer a tua carne, não vai vencer o pecado, o mundo, não vai vencer o diabo.
Então, o Espírito de Deus, ele vem para restaurar em nós, aleluia, a visão do seu propósito, a visão que Deus tem para as nossas vidas. Estou lembrando, fiz essa ilustração. Olha para a tua mão agora. Já pensou se essas mãos, ou essa mão, esses dedos, começassem a falar entre si? E um dedão começa a fazer um complô contra mim, falando para os outros: ó, gente, vamos parar de obedecer. Não vamos mais obedecer o comando do Corey. Chega, estou cansado de fazer parte deste corpo. E se eles fossem possível de pular da minha mão e querer viver independente de mim, o que vai acontecer? É morte. Gente, né, desse jeito às vezes dá para entender. É morte na certa. E os dedos que saem de mim nunca mais vão servir para mais nada. Eles vão apodrecer, vão morrer. E assim é todos aqueles que, né, aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. O Pai planejou esse propósito. Qual? De ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E aí o 29 diz o quê? Que de antemão ele os conheceu. Ele viu Gabriel antes da fundação do mundo. Ele viu João antes da fundação do mundo. E te amou. E te viu ligado a ele, não desconectado dele. Ele viu você cheio do Espírito Santo, vivendo para o seu propósito. E ele nos criou com amor. Ele nos fez, para Adão e Eva, ele soprou o Espírito da vida e eles vieram e viveram, mas eles deram lugar, o quê? A outra voz. Lembra do diabo? Satanás, qual o pecado dele? Não quis ser o que Deus o criou para ser, queria ser a mais, queria ser outra coisa, e instantaneamente foi desconectado de Deus, e passou a ser o oposto de Deus. Se Deus é luz, Satanás passou a ser trevas. Se Deus é amor, instantaneamente Satanás passou a ser o quê? Egoísta. Se Deus é verdade, mentira. Se Deus é o quê? Amor, egoísmo. Então você viu que é o oposto, e os anjos que caíram com ele é a mesma coisa. E nós vemos que o homem perdeu o propósito de Deus, que é o quê? Qual é o principal propósito de Deus? Através de Adão e Eva era o quê? Que é o primeiro Adão, né? Jesus é o último. O que era o propósito? Era que eles tivessem filhos, porque eles eram puros, eles estavam no jardim e nem sabiam que estava pelado. Gente, Deus quer restaurar essa pureza em nós, amém? Deus quer restaurar essa pureza, onde os homens olham para as mulheres não com impureza, amém? Olha para suas esposas, o Ninho estava ministrando, sem impureza. O leito é um lugar santo, é um lugar onde que a glória de Deus habita. O sexo foi pervertido, o sexo, né, a prostituição, fornicação, mas Deus quer restaurar esta pureza em nossos corações, como Adão e Eva tinham no jardim, né? Deus não teve que criar Eva, porque Adão não aguentava mais. Você está me ouvindo? Não. Deus, ele criou a Eva através da plenitude de que ele criou Adão. E os dois foram criados, os dois para serem um no Senhor. Amém? Aleluia, é muito lindo. Então Deus, no jardim havia pureza, mas deram ouvidos a Satanás. E interessante que a Eva foi o primeiro discípulo do diabo, porque ela deu ouvido à voz da mentira e propagou ao seu marido, e os dois caíram. Os dois foram desconectados do propósito eterno de Deus, perderam o Espírito Santo e deixaram de ser filhos de Deus. Passaram a ser o quê? Uma vez eu ouvi alguém falar que passaram a ser o quê? O barro de novo.
sem identidade, sem destino, sem propósito, mortos. Mas Deus, antes da fundação do mundo, Ele planejou o quê? O lugar da redenção em Jesus Cristo, amém? Ele restaurar esta imagem. Então, coloca aí para nós, Romanos 8:29 é tremendo, porque ele fala sobre esse propósito. O que está escrito lá? Vamos ler juntos? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os, para serem conforme o quê? A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Jesus é o lugar aonde Ele restaura a imagem de Deus, a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz lá que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Jesus não veio certo para nós estarmos tudo errado, não. Ele veio revelar o Pai, a imagem de Deus. Ele veio revelar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veio revelar que podemos andar como Ele andou, amar como Ele amou, pensar como Ele pensa, amar, orar. Vamos ficar em pé, queridos. Oh, aleluia. Aleluia. Qual que é o alvo do propósito eterno de Deus? Abacuque 2,14 diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que Adão e Eva não conseguiram, caíram, mas a gente viu no jardim, profeticamente, Deus mata um cordeiro, reveste eles de pele, dizendo: eu vou justificar o homem, através de um, que é aquele que é o Cordeiro de Deus, que destrói o que estava nos destruindo. A cruz não só vem para expor o pecado, ele vem para remover o pecado, ele vem para restaurar agora o nosso verdadeiro valor, propósito, destino. Ele não está aqui dizendo pouca vergonha, ele está dizendo: você é muito mais que isso. O amor de Deus cobre multidões de pecado. Ele vê você não segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o teu destino. Se nós formos ousados em nos ver, porque se eu conseguir me ver segundo esse propósito eterno, eu vou te ver também. E eu vou te amar até o fim, eu não vou desistir de você, amém? Oh, aleluia! Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, manifestando o seu amor, manifestando sua vida. Mas ai de nós, se queremos viver a nossa vida e fomos desconectados de Deus. Vamos orar um com os outros. Olha para a pessoa do seu lado, ora mesmo, aquela oração fervorosa, aquela oração: Senhor, restaura esse primeiro amor, me ajuda a ver, papai, a tua vontade, Senhor. Oh, papai, como Paulo orou, restaura em nós o conhecimento da tua vontade, que possamos entender qual é a vontade do Senhor. É tempo de remir o tempo, é tempo de remir o tempo, pois os dias são maus. Oh, a música que fala assim. Oh, a hora com fervor mesmo. Senhor, se eu tenho saído do primeiro amor, papai,
Há vidas perecendo, há vidas todo ao nosso redor, às vezes até aqui, você não sabe, a pessoa do seu lado está precisando de uma palavra de vida. Deus quer que você entenda que Ele te ama, que Ele tem propósito para a sua vida, Ele te chamou, Ele te resgatou em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Para restaurar a sua natureza em nós. Seu Espírito em nós, oh Espírito Santo, vem sobre nós nesta manhã, Jesus. Quebra toda mentira, quebra todo o engano, Senhor, toda cegueira, Senhor, e ajuda-nos a entender, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que em Jesus o Senhor restaure em nós uma nova vida. Oh, xalababacanturi alababaias, rialamassuri alamander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 
Juntamente com o seu irmão, nós vamos cantar esse louvor, que diz que agora que nós estamos nesse amor, o Senhor nos leva a fazer a tua vontade. Agora que a tua luz habita em nós, que é Cristo, nós vamos brilhar, resplandeça a tua luz diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Resplandeça, igreja, é tempo de brilharmos em todos os lugares, em todo o tempo, aonde estivermos, é o Pai sendo revelado. É o seu amor, sua rica misericórdia, a sua graça que nos alcançou, agora fluindo através de nós, enchendo toda a terra do conhecimento da sua glória. Vamos dar um grito aqui agora, fala assim: Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Encher Cuiabá, encher Várzea Grande, encher o Brasil, e aonde Ele me enviar, este amor, esta luz será conhecida através do nosso viver, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.